vídeo de hoje do canal, surpresa com a reintegração de Luan, preparação do São Paulo para a estreia do Brasileiro e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. No São Paulo, a notícia de hoje é a reintegração do volante Luan, que estava treinando separado há muito tempo, estava fora dos planos. Tava no Vitória, né? Desde que voltou do Vitória no começo do ano, não participou e a ideia é que ele seja analisado pelo Zubeldia, já que o São Paulo não negociou o Luan, não tem dinheiro para contratar outro jogador, então o Luan vai parte a ser reintegrado a partir desta quarta-feira. Vamos com a ação do Luan. Exatamente. Luan, ele mesmo, volante, reintegrado ao elenco do São Paulo, essa é a notícia. Já treinou hoje, ou vai treinar hoje, já treinou nessa quarta-feira com os demais. Ele estava atrapalhando. Estava trabalhando separado. Exatamente. Como dizem os caras de rádio, trabalhando em separado. Em separado, exato. Em separado. E agora não, treinou. Tá treinando com o time. Me parece que o Zubeldia vai avaliar o cara, certo ou não? Certo, eu acho que o que aconteceu, né, Tironi? Desde a volta do Vitória. O São Paulo tentou negociá-lo algumas vezes. Não teve nenhuma proposta de time da Série A. Só o Curitiba fez uma proposta. Ele não quis ir pro Curitiba. Aliás, ele se deu bem. O Curitiba foi um roubado desse Nossa senhora, tem protesto até na Faria Lima aqui em São Paulo. Contra a SAF do Curitiba. Aí, tem essa janela doméstica aberta até agora, no finalzinho de abril. Nesse meio tempo, o São Paulo perdeu o Pablo com cirurgia. Enfim, um monte de situação. E aí o Luan treinando separado, pertencendo ao São Paulo, ou ele continuaria encostado aí até a próxima janela, sem ter a possibilidade de ser negociado ou de ser utilizado, ou seria reintegrado. Optaram pela segunda opção, sendo que o Zubeldia jamais tinha treinado o Luan, né? Convivido com o Luan. Ele não tinha... Conversou com o Zubeldia. O Luan. A iniciativa pela apuração dos colegas de reintegração partiu muito do Muricy, que faz esse trabalho com os jogadores que estão sendo pouco utilizados e tal. E, na verdade, assim, não é uma questão, o Luan vai estar no banco contra o Sport. Uhum. Não, quem vai estar agora de volta no Sport na posição do Luan é o Luiz Gustavo. Quem já está sendo preparado para alguma eventualidade na posição do Luan é o Negrutti. O Luan vai começar atrás, mas é aquilo. Enquanto o São Paulo não tiver margem ou alguma proposta para negociá-lo, ele que tem contrato longo até o final de 26 e ocupa uma parte grande da folha de pagamento. Por exemplo, se o Luan tivesse sido negociado, é possível que o São Paulo tivesse contratado o Thiago Mendes. Mas ele não foi, ele continua ocupando uma faixa importante. Aí você vai discutir por que não renovaram o contrato do Luan até depois da briga com o Rogério até final de 26. É uma outra questão, foi essa mesma direção que fez isso. Então o Luan está de volta. E o Lisieiro, o Jomir Betting. O Lisieiro é diferente. O Lisieiro, que foi utilizado pelo Zubeldia, o Zubeldia gostou do Lisieiro da reta final do ano passado. O São Paulo, como ele tinha o contrato só até o final de junho, o São Paulo fez algumas propostas para renovação. Ele e o empresário não quiseram. No final das contas, o Zubeldia mesmo assim queria levar o Lisieiro para a pré-temporada nos Estados Unidos, achando que o jogador uma hora ou outra fosse renovar. O Lisieiro não quis ir. No final, na véspera do embarque, pediu para ir, mudou de ideia, aí o Zubeldia falou não. Então o Lisieiro não, porque o Lisieiro tem contrato até junho só. São 2 meses? 2 meses. 3 meses. 2 meses e pouco, na abril, verdade. maio, junho. Então o Lisieiro não é o mesmo caso do Luan, que tem contrato longo. Então o Lisieiro não está reintegrado como o Luan para as atividades. Só até vendo aqui se no post do São Paulo de hoje, do treino, tem alguma foto do Luan. Marcos Antônio, César... Tem uma galera falando aqui que ele tá com o físico meio do Jusilei. Alguém falou aqui. Então, é uma questão, né? Ele ficou muito forte, muito pesado, né? Fazendo boxe, fazendo... Agora, assim, primeiro, é um jogador completamente apaixonado pelo clube, né? Nesse meio tempo aí, ficou lá, postava foto todo dia treinando no São Paulo, assistindo os jogos do São Paulo. Eu acho assim que não dá para esperar muita coisa, mas acho até uma coisa digna. O cara participou dos treinos com os outros e não ficar à margem, entendeu? Na verdade, só tinha prejuízo do cara tá fora, tá à margem.
né? Exato. No seguinte sentido, o São Paulo não tem um elenco gigante. Não. O São Paulo não consegue contratar. Exato. Então não é que o cara vai estar atrapalhando aqui, jogando, treinando com a gente. Esse é um ponto. O segundo vai que o cara começa a jogar. Eu, sei lá, eu gostei dele já, depois me desiludi um pouco. Até não boto exatamente muitas esperanças, mas também é aquela história, é meio quase que uma chance derradeira do cara no São Paulo. Exato. O São Paulo tá precisando, a torcida gosta dele, ele gosta do São Paulo. Eu acho que estranho pra mim era continuar na situação que tava. Acho que é uma situação meio natural acontecer isso. Claro que tem o efeito colateral. Daqui a pouco vai ter time precisando de volante e a torcida vai começar, não, põe o Luan, sem saber a situação que o cara tá. Essa é uma questão, né? Por isso que eu tô falando que tem um caminho, ele tá no final da fila, né? Eu ponho o Luan, né? Ele tá no final da fila, mesmo voltando a treinar com os demais. Agora sim, né, Tirão? Nós estamos na quarta-feira, São Paulo volta enfim a campo com esse elenco aí que vai ser até o final da janela, Luan incluído, contra o Sport, na quarta contra o Tajeres, ainda provavelmente sem o Lucas, porque não treinou a semana toda, mais chato do que se imaginava, tá perto das 4 semanas, né, de ausência por conta da pancada no joelho. E aí a ver se o Zubeldia no jogo do Sport ele mantém o sistema com 3 zagueiros, se por conta da ausência do Lucas e da volta do Luiz Gustavo ele muda para a linha de 4. Agora ele tem um primeiro volante que ele não tinha e não tem o principal atacante, né? Como que ele vai jogar? Vai voltar com a linha de 4. É bem possível, é bem possível. A questão é a seguinte, também é aquilo, né? Linha de 3 com o Luiz Gustavo, faz sentido? Depende do resto, assim, né? Mas eu também manteria a linha de 3, mesmo que o Luiz Gustavo ficasse fora. Eu também. Põe ele depois. Deu certo. Aos poucos, tal. Aqui, ó, o Ramon Magalhães fala assim: nos livramos de jogadores horríveis. Falta Lisiero, Igor Vinícius e Jandrei. Zubeldia que tem que ser cobrado, pois temos o melhor time desde 2014. Nossa senhora. Temos o pior elenco desde 2014, desde a era dos pontos corridos. Melhor time desde 2014, gente. Pior elenco da era dos pontos corridos? O 2014 a gente tinha um timaço e no banco tinha Michel Bastos, Allan Kardec, tinha 500 jogadores, gente. Dá pra comparar, não é só o time... Cara, a coisa... O futebol tá bem claro, o futebol brasileiro, com esse calendário. Tem um momento que tem 3 competições de igual importância. Rapaz, tá fraco ali, hein? Nossa senhora. Rapaz, sério. Montanha. São 3 competições de igual importância. E aí, nesse atual calendário. Por exemplo, em 2014 o São Paulo não jogava Libertadores. Sim. Agora joga, né? E o elenco do São Paulo é muito curto para essas 3 competições. Vamos ver como é que vai se virar. A ver. O Marcos Thiago falou: 3-5-2 foi só para evitar uma derrota humilhante. Agora o Zubeldia vai voltar ao 4-2-3-1 de sempre. Eu acho ruim se fizer isso, mas 4-2-3-1 é possível. Tem uma coisa, eu tava pensando muito nisso, cara. Eu acho que essa redução do elenco drástica, né? Ela praticamente acabou com as opções do triângulo no meio. Saíram vários jogadores que poderiam fazer essa função, né? Nestor, Michel, Galopo, enfim, vários. Mas também mutilou muitas opções de pontas, né? William Gomes, Rato, Eric, etc, né? Então, assim, é difícil, e com a chegada do Oscar, sobretudo, é difícil o São Paulo voltar a jogar no 4-2-4 como jogou boa parte da temporada passada, até porque não tem muito ponta. É difícil jogar com 3 no meio, é difícil jogar no 4-2-4. Então o São Paulo pode migrar por um 4-4-2, que ele quase não utilizou a temporada passada por falta de meia, agora tem o Oscar, que pode ser com o quarteto ou sem o quarteto. Sem o Lucas é sem o quarteto, né? Ou pode jogar na linha de 3 zagueiros, que eu acho que foi bem durante o Campeonato Paulista. É difícil agora ter um time base com 2 pontas, como teve o ano passado. Agora, sem o Lucas, quem vai jogar? Então, essa possivelmente para jogar o Luiz Gustavo no lugar do Lucas, entendeu? Aí você põe Luiz Gustavo no lugar do Lucas. Aí você continua com 3 zagueiros? Não. Depende, né? O último jogo do São Paulo foi 3 zagueiros, Alisson e Oscar. Tem a possibilidade e o sim, né? Que ele disse que ele queria.
que era o Luiz Gustavo no time, fazendo o papel ou de 3 zagueiros ou disso. Só que isso, primeiro, tem que ser muito bem treinado, né? Guardando as proporções, foi um pouco como jogou o Paredes na seleção argentina ontem. Isso. Né? Ele era volante, mas várias vezes ele fazia o terceiro zagueiro na saída e tudo mais. O Wilsinho também acha um pouco redundante, pela explicação dele, Luiz Gustavo e 3 zagueiros. Isso. Agora, todo mundo está se fiando no time que iniciou o jogo treino contra o São Bernardo. É a única indicação de escalação que a gente tem até agora. Vamos lembrar, o treino contra o São Bernardo começou o Igor Vinícius no lugar do Cédric. Não sei se seria isso. E jogou o Sabino no lugar do Alan Franco. Para mim não faz sentido. Ele pode ter misturado algumas coisas também. É um jogo treino. Jogou o André Silva no lugar do Caleri, que nem treinou. A ver, eu acho que tem uma... Nessa quarta-feira o Sport joga pela Copa do Nordeste. Mas como já se classificou com antecipação, vai jogar com o time reserva. Também está se preparando para o jogo de sábado. No Morumbi. Já tem arbitragem. O Eric vinha recebendo uma consulta, uma sondagem. O jogo amistoso do São Paulo no sábado, ele foi determinante para acontecer um avanço nessa negociação. Eu vou explicar para vocês por quê. O Lucas Ferreira, o Matheus Alves e o Juan Francisco, eles estão numa rotação muito acima. O Eric, ele estava no conceito do Zubeldia até então, numa posição à frente deles, até por ser mais velho, por estar no grupo mais tempo, já ser profissional, aquela coisa toda. Só que no campo, o campo falou. E no campo ele provou, Lucas Ferreira, que ele está muito acima. O São Paulo ainda tem o Henrique Carmo, que está praticamente sem chance nenhuma. O Zubeldia gosta muito, e você pode guardar essa informação, porque essa informação é uma informação que eu dobro aqui para vocês, e é uma informação certa. Tem 2 meninos do Sub-20 hoje, que são muito jovens, que o Zubeldia adora e gosta muito. Um é o Bezerra e o outro é o Luca. Os 2 jogadores ele gosta e gosta muito. Não é pouco, não. Estou para dizer para vocês que ele gosta mais do Luca do que ele gosta do Henrique Carmo. Mas, enfim. De qualquer maneira, abre um precedente para o próprio Henrique Carmo. O Matheus Alves, o Ferreira e o Rian estão muito bem, entraram muito bem no jogo treino. Eles foram muito acima. Quem assistiu confirmou isso, que os meninos entraram numa rotação totalmente diferente. Eu vi matérias falando sobre o Matheus Alves, mas não é só o Matheus Alves, tá? E também quem assim, Zanquia, tô preocupado com a renovação do Matheus Alves. Perguntei sobre isso de novo hoje, de manhã, antes de vir aqui gravar com vocês, acabou que eu demorei, mas perguntei sobre isso hoje de manhã e me confirmaram que não existe preocupação quanto à continuidade do Matheus Alves. A única coisa que é aquele detalhe do quanto vai vender, quanto vai ter de aumento, quanto não sei o que de gatilho, são detalhes básicos com relação à questão da assinatura, mas não tem risco nenhum do São Paulo perder o Matheus Alves, para quem está preocupado quanto a isso. A mesma história que eu já ouço desde dezembro, não tem risco. Quem fala que o Bertolucci nananã com São Paulo, o Bertolucci é responsável dele, então acho que você pode... não dá para usar isso só para o lado negativo e pejorativo, quando dá para você elencar isso do lado bom, do fato do cara também ser parceiro do São Paulo, ele não vai vir dar uma facada nas costas do São Paulo, até porque o Matheus Alves não é assim. Todo mundo que convive com o Matheus Alves diz que o garoto tá feliz no São Paulo, gosta do São Paulo, quer vingar aqui antes de sair, tal qual o Rian, tal qual o Ferreira, todos os moleques têm um carinho, um respeito muito grande pelo São Paulo. Pessoal, grande surpresa, né? O Juan reintegrado, já começou a treinar com o São Paulo profissional, né? E fica a expectativa, né? Porque é um cara que começou muito bem, depois teve uma lesão muito grave com o primeiro treino do Rogério à noite no Morumbi, isso a gente não esquece, e não conseguiu voltar mais. Problemas com o Rogério, problemas com o Dorival, problemas com quem seja. Não conseguiu jogar mais, foi pro Vitória, começou bem, mas depois foi um reserva de luxo. E agora vai tentar buscar a sua vaguinha no São Paulo. Gostar, apaixonado pelo São Paulo, isso é fato. A gente, como torcedor, lembra muito ele na época do Paulista, né? Ou nas vacas magras com o Diniz, em que ele evoluiu bastante. Mas é um volante mais marcador, aquele cara que toca pro lado. Você não vai ver ele tocando pra frente, né? Mas é opção. E para um time que não tem dinheiro, atolado em dívidas, como a gente já tem falado, já tem mostrado, eu acho que é melhor não descartar. Já que você não consegue emprestar ele, usa ele. Ou vender ele, usa ele. Salário é alto. Aí é um problema da gestão, da direção que fez o contrato, a renovação de contrato com ele longo e com salário alto. Mas aí usa o que tem, né? Tanto é que o São Paulo fez uma lista de 50 jogadores para Libertadores e vários meninos da base. Mas o Juan ainda não tá nessa lista, não. Mas assim, é isso, tem que usar o que tem, dar uma oportunidade ao jogador ao menos. Diferente do Guiziero, esse sim que não quis, e aí não quer, e bola, vida que segue.
acho que fez uma grande burrice, né? Mas é que busque outro destino para ele, né? E aí fica a questão, mas com o Luan vai vir um Thiago Mendes? Não sei mesmo, ainda mais as últimas notícias financeiras. E que o São Paulo não consegue vender jogadores, não tem um jogador ali, porque, pá, vai fazer aquela venda maravilhosa, a não ser que um dos meninos da base estreia aí no Brasileiro, os profissionais e exploda, né? Difícil, improvável, porque não é bem assim, mas tudo pode acontecer, né? Então é isso. Ainda falando de São Paulo, né? Quando o Arnaldo fala que é o pior elenco dos pontos corridos, é porque você tem um time titular muito bom e você não tem peça de reposição, ou na visão dele, né? E aí cabe a base aí tentar calar a boca, cortar a sua língua, né? E explodir rápido, né? Não é tão simples. Mas assim, tá tudo explicado porque tá acontecendo isso em São Paulo, né? Não tem dinheiro, né? Então os caras apostarem, em vez do mais do mesmo, no elenco com mais opções, você tem um time titular muito forte, um elenco com menos opções, ponto. Né? E aí acontece o que aconteceu, né? O Lucas se machucou, e se São Paulo tivesse uma final do Paulista, ele não estaria jogando nenhum dos dois jogos, porque ele já foi vetado pro jogo contra o Sport, né? Para tentar ser usado lá na estreia da Copa Libertadores na Argentina contra o Tadieres. Complexo, complicado, mas é o que pode vir a acontecer nessa temporada. É esse bendito desse gramado sintético, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Vamos acompanhar a evolução do jogador, o principal jogador do São Paulo. E vamos ver que São Paulo vai entrar em campo, né? E aí fica a questão, né? 3-5-2 ou 4-4-2. Não esperava que haveria essa questão, mas voltamos a essa questão, né? Vamos ver, em casa contra o Sport tem que pontuar. Essas 3 rodadas são fundamentais. São Paulo tem que buscar pontuar bastante para depois, se a coisa enrolar com elenco enxuto, pelo menos você tá a poucos pontos dos 45 e longe do rebaixamento. Eu acho que é assim que o São Paulo tem que pensar. Não dá pra desprezar o brasileiro, não. Até pra gente depois não ficar comemorando ou desesperado fugir da Série B, que seja, né? Nem quero falar isso. Vou bater até na madeira 1, 2, 3. Porque dá não. Esperar que seja um brasileiro mais suave na nave, mais calmo. E que o São Paulo possa tocar bem. Mas para isso os jogadores não podem se machucar, né? Tem que estar 100%. É que a grande vantagem ou não, você tem uma parada da data FIFA, né? Que pode mudar muita coisa. Para melhor ou para pior também, né? Mas principalmente fisicamente para melhor, né? Os jogadores conseguem descansar, você consegue dar uma reprogramada. Porque agora vai ser guerra, né? No bom sentido. Vai ser quarta e domingo, não stop, sem parada. Então tem que ver como é que o elenco enxuto do São Paulo vai aguentar. E agora, acho que mais do que nunca vai abrir espaço para os garotos da base, isso é fato, porque a Erika já foi, né? Até interessante essa observação do Zanqueta, né? Eles identificaram nesse jogo treino que já tinha dado né? Porque os meninos voaram nesse jogo treino e o Eric continuou naquele jogo que a gente já conhece, né? Então, indo Vitória pagando integralmente já ajuda um pouco nas contras do São Paulo. E agora a gente espera aí que os meninos consigam fazer bons jogos no profissional e ajudar o São Paulo principalmente a pontuar no brasileiro. Acho que não é uma questão nem de Libertadores e Copa do Brasil, é brasileiro, que aí eles vão ter que ser usados, vai ter jeito, o dia vai ter que rodar elenco e teremos que ser compreensíveis, né? A vantagem é que assim, o Zubedinha vem de cara a derrota, né? Se você contar até a eliminação do São Paulo na Libertadores, do ano passado. Dificilmente São Paulo perdia. São Paulo pontua. E pontuar no brasileiro é fundamental, né? Tá difícil, vence em casa e empatar fora é a receita. É a receita. A gente espera que o São Paulo consiga seguir essa receita e a gente não tenha um ano de muitas emoções. E aí, ano que vem, a gente esperando que o São Paulo continue, né, na programação certa, junto a FDIC, junto ao corte de gastos, São Paulo possa pensar em algo lá para o meio de 2026. Gente, é abraçar a causa. Não tem jeito. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!